Oi pessoal, tudo bem? O livro Entre Irmãos tem várias histórias dos bastidores da publicação e da criação dele. Uma dessas histórias que eu queria compartilhar com vocês foi sobre o momento no qual eu enviei o Entre Irmãos para uma avaliação, para uma revisão crítica de uma agência literária. Nessa época eu já tinha enviado o Entre Irmãos como original para diferentes editoras, grandes editoras. E ele tinha sido rejeitado e rejeitado de uma forma bem genérica. Se você tentou publicar lá em 2010, 2012, as editoras recebiam os originais ainda impressos num período de avaliação e depois davam uma resposta se o seu original era aceito ou não. E depois de algumas rejeições, eu pensei que poderia melhorar a apresentação desse original para as editoras para ter mais chances dessas pessoas lerem e gostarem do meu material, porque eu gostava bastante da história. Era uma história sobre saída do armário, aceitação, conflito familiar. Então eu achava que era uma história que naquele momento precisava ser contada. Então eu enviei o original para uma avaliação de uma agência literária, uma das primeiras que eu conheci lá na época, em 2010. E o retorno que eu tive foi que o texto estava bom, eu precisava melhorar alguns desenvolvimentos de personagem. Em geral, em termos de revisão mesmo gramatical, estava bom, mas que eu precisava desenvolver alguns personagens, tomar cuidado com a voz que eu escolhia para cada um deles, tentar diferenciar o máximo possível. E, principalmente, a sugestão que eles deram, ou o comentário que eles fizeram principal, é que o livro era muito gay. Ou seja, por ter uma temática de homem gay e com cenas de sexo, ele seria muito nichado e não atingiria um público tão amplo. E isso poderia prejudicar a aceitação do livro por parte das editoras. Isso me deixou um pouco triste e frustrado porque, apesar de ter cenas de sexo no livro, são cenas de sexo que servem a propósitos diferentes nos momentos em que elas acontecem. Então eu não acho que são cenas de sexo sem motivação. E sem querer julgar a literatura erótica, porque não tem nada a ver. Eu não acho que a gente pode julgar também cenas de sexo que estão ali apenas para entretenimento. Afinal, nós, homens gays e diferentes pessoas da comunidade LGBTQIA+, nós consumimos conteúdo heterossexual, cenas de sexo nos filmes e nos livros que a gente leu. Então, não acho que deva ser diferente com a gente, de a gente ter também entretenimento nesse sentido. Então, quando eles falaram que talvez meu livro fosse muito gay, muito nichado, eu fiquei muito preocupado porque eu percebi que talvez o que eu estava escrevendo não precisava ser, não podia ser necessariamente apenas uma vontade minha, uma paixão minha, e que tinha interesses mercadológicos por trás. Normal. Com esse feedback, eu fiz uma reflexão interna, fiquei em crise por alguns dias, mas percebi também que o que faltava no meu livro era um pouco da voz da Beatriz, a irmã desses três irmãos que protagonizam a história. Antes da Beatriz entrar, os capítulos eram focados no Fernando, o irmão gay, e o Ricardo, um amigo do Maurício, o irmão heterossexual homofóbico, e não tinha espaço para Beatriz. A Beatriz era realmente uma personagem secundária. E com essa crítica eu resolvi criar novos capítulos para Beatriz, mostrando um terceiro lado dessa história, um lado mais imparcial, mais reflexivo sobre o que os dois irmãos, que são extremos, que são completamente opostos, para trazer uma visão diferente. E foi com essa crítica que eu criei a Beatriz. É tanto que o livro Entre Irmãos é dedicado às minhas duas irmãs, Renata e Patrícia, porque a personalidade dela foi muito inspirada em características das duas. Então é isso, queria compartilhar um pouquinho. Eu sei que é muito difícil ouvir isso de análises críticas, eu acho que análises críticas de originais são sempre difíceis porque você tem que
se distanciar um pouco do lado pessoal e absorver as críticas construtivas, mas ao mesmo tempo eu não acho que, não achei na época e continuo não achando que ser um livro voltado para o público gay ou que se aprofunde nas angústias, nas experiências, sejam positivas ou negativas do homem gay ou de qualquer parcela da comunidade LGBTQIA+, seja um erro. Mas eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, tá bom? Até a próxima!